Check-up no rádio. Check-up no rádio, recebendo a nutricionista Isabelle Cláudia. Isabelle, galinha caipira engorda ou não? Depende. Depende de quanto... do preparo, depende da quantidade que consome, depende de tudo, né? Então, só um pedacinho não engorda não, Eu né? conheço pessoas que quando termina, assim, parece um cemitério, né? De tanto de galinha que comeu e osso que roeu ali, parece cemitério, assim, de galinha. Eu gosto muito de galinha torrada, Maria. Depende do óleozinho quando vai, né? Aquele pescoço todo cheio de sangue. Depende, tudo depende. É, né? É, depende. Mas a carne branca é a melhor, então. É, a carne branca bom. com certeza. Mas nós não vamos falar de galinha caipira hoje, né? Falar de chá, não é isso? Continuar, né? O assunto do chá, que a gente não concluiu. Tinha um monte Então eu vou de deixar você perguntas. concluir, né? Aí depois a gente faz aqui as perguntas. Perguntas. Pronto, fechado. Né? Eu queria começar falando, gente, que eu até esqueci de falar no programa passado sobre chás, que aqui a gente está falando sobre chás e saúde intestinal, né? Que eu até comentei. Chá é ótimo para intestino ama chá, dependendo da quantidade e do tipo do chá. Não é todo chá que vai ser bom para esse intestino, não, tá? Então, eu só queria falar para vocês uma coisa em relação a chás que aceleram o intestino. Eu vejo muitas pessoas que têm constipação intestinal, né? O intestino mais presinho, e aí começam a tomar esses chás que aceleram o intestino. Eu vou até dar um exemplo aqui, por exemplo, o Sene. Muitas pessoas... teve uma época, eu não sei se vocês recordam, que tinha algo no YouTube, que era uma senhora ensinando a fazer um chá extremamente laxante, né? Um suco, eu acho que ela misturava várias coisas e colocava o Sene junto. E tinham comentários, assim, que a gente até começava a rir, mas, assim, de desespero, que as pessoas não conseguiam chegar ao banheiro, sentiam muita cólica. Então, eu quero alertar vocês que esses tipos de chás que aceleram o intestino, como, por exemplo, o Sene, ele é um irritante de mucosa. Então, ele vai meio que acabar seu intestininho, tá? Dependendo da quantidade de uso. Isso é uma coisa muito controlada que a gente faz em consultório. Não é sempre que a gente faz, porque ele é um irritante de mucosa intestinal e pior ainda, dependendo da quantidade que você consuma, ele pode causar aí, destruir, entre aspas, o plexo nervoso mioentérico, ou seja, esse caminho nervoso intestinal, ele pode destruir aí, dependendo da quantidade de consumo. Então, cuidado, não é porque é erva que não tem efeito colateral e não tenha contraindicação, tem sim, tá? Então, dependendo da quantidade de consumo, você pode estar aí causando um prejuízo gigante para o seu intestino, tá? Uma vez eu trouxe aqui no programa falando sobre síndrome fúngica, né? Sobre o supercrescimento de fungo no intestino. E a gente hoje pode trazer chazinhos aqui que a gente pode controlar. Isabelle, como é que eu sei que eu tenho um supercrescimento fúngico intestinal? Quando esses fungos, eles começam a aparecer em outros lugares, né? Pessoas que têm candidíase de repetição, pessoas que têm muito pano branco, micose em unhas, né? São essas pessoas que têm um desenvolvimento exacerbado de fungos. Lembrando que não é matar fungo, tá, gente? A gente não vai matar fungo. O fungo, ele vive lá no intestino como comensal, ele vive de boa. É aquela coisa, você trata ele bem, ele vai tratar e por ali ele fica. Só que você deu bobeira, ele começa a exacerbar e aí causar estrago no nosso corpo. E a gente precisa fazer o controle de crescimento desse fungo. Tá? Então, eu já falei, tem um programa todo sobre síndrome fúngica, que a gente falou uma vez, eu posso trazer até depois. E a gente fazer controle, a gente precisa, né? Não é um paciente que tem um sintoma, ele tem várias queixas. Além de uma candidíase de repetição, ele tem várias queixas, intestino com muitos gases, né? Tem pessoas que, por exemplo, eu gosto muito de falar sobre a maçã, de comer a maçã e sentir como se fosse um oco no intestino, está muito relacionado também a fungo intestinal, supercrescimento fúngico intestinal. Mas estamos falando de chá, né? E lembrando que precisa existir todo um controle dietético para essas pessoas que têm supercrescimento fúngico de intestino. Mas em relação aos chás, para essas pessoas, a gente faz rodízio, tá? Mas eu vou trazer 2 aqui, que é o chá de orégano, tá, gente? Chá de orégano é super antifúngico. O orégano é muito fungicida, como a gente fala. Ele faz controle desse crescimento de fungo. É bactericida também, faz controle de bactérias. E a gente tem no orégano,
a gente tem duas substâncias que são bem interessantes. Uma que é o timol e outra que é o cavacrol. E elas fazem tanto aumenta a imunidade, né, a resposta imunológica, como ela vai fazer esse controle aí do crescimento de fungo, tá? Então, o chazinho de orégano a gente pode fazer 2 vezes ao dia, tá? Mas em rodízio com outros chás também, dentro do plano dietético. E sempre lembrando, gente, nunca tomem chá quente demais, tá? A gente vem de uma cultura do chá muito quente. Não, os orientais já diziam, né? Pegou na xícarazinha, a mão conseguiu pegar na xícara, é o ponto ideal para você tomar. Então, é de morninho para frio, tá? E o outro chá bem interessante é o chá de cravo. E aí, no caso desse crescimento de fungos, supercrescimento fúngico, porque o chá de cravo também tem essas respostas como o chá de orégano. E lembrando, cravo é duro. Lembra que eu falei no outro programa que tudo que é duro, né, casca, raiz, sementes, eles vão precisar ferver lá no fogo 5 a 10 minutos, tá? Gengibre, cravo, cúrcuma, tudo isso, canela, vai precisar ferver, tá? Isabelle, se eu quiser fazer um chá de cravo com orégano, por exemplo, e aí a gente vai lembrar que folha a gente não ferve, então você ferve primeiro o cravo, desliga o fogo e acrescenta o orégano, abafa e deixa mais aí uns 5 a 7 minutos, tá bom? Então, esse aqui é o da síndrome fúngica, né? O crescimento fúngico, na verdade. E aí a gente pode pensar também pessoas com intestino irritável. Ah, Isabelle, o que é que eu posso usar no meu intestino irritável? No intestino irritável, a gente pode usar muitos chás. E eu tenho muitos pacientes já diagnosticados com síndrome de intestino irritável. Gente, eu queria que vocês entendessem que quem é diagnosticado com síndrome de intestino irritável ou qualquer problema intestinal, uma colite, você sempre vai ter que estar tratando esse intestino, né? Você vai ter momentos, principalmente questões emocionais, elas alteram muito esse trânsito intestinal, essa sensibilidade intestinal, né? São pessoas que sentem muita dor, têm uma hipersensibilidade visceral, ou seja, tem muita dor. E no intestino irritável a gente pode usar muita coisa. A gente pode usar, por exemplo, o meu preferido é gengibre. Né? Meus pacientes sabem, eu sempre minha cara é gengibre. Quando fala no intestino, minha cara é gengibre, tá? E ao contrário do que se pensa, o gengibre não piora a sua gastrite, porque ele vai fazer controle de ácido também, então ele vai estar auxiliando desde lá do estômago, tá? A gente pode ver também questões intestinais. O gengibre, ele melhora as bactérias do intestino, porque ele tem o poder aí de bactericida, né? Controle de bactérias. Porém, o que é que eu alerto? Nunca nada é para sempre, tá? A gente precisa rodiziar esses chás. Porque um consumo prolongado de gengibre, por exemplo, todos os dias, você toma 2 xícaras de chá de gengibre todos os dias, por vários tempos, você pode causar como é que eu posso dizer? Uma desbiose, né? Esse controle de bactérias boas e ruins pode ser afetado aí a nível do intestino. Então, tudo tem seu tempo. Certo? E também ele melhora a questão do intestinozinho permeável, que é o que a gente busca, né? Melhorar a permeabilidade intestinal. Então, o gengibre, ele é muito bom, também melhora gases. Gosto muito do gengibre. E não, que eu sei que vai vir essa pergunta, gengibre não sobe pressão, porque ele causa vasodilatação. Porém, nunca nada é para todo mundo, né? Tem pessoas que são hipersensíveis a gengibre e pode ter esse efeito colateral, tá? Mas normalmente ele não vai subir. Eu tenho uma paciente que ela diz assim, Isabelle, eu super me dou com gengibre adicionado à comida, mas se você fizer um chá de gengibre e eu tomar o gengibre quente, eu tenho reação e a minha pressão sobe, tá bom? Então, o que é que a gente pode usar em intestino irritável? Se for uma pessoa com intestino irritável que tenha diarreia, no caso de diarreias, a gente usa camomila. Por quê? A camomila ela é bem interessante para o intestino irritável, porque a camomila ela vai acalmar, né? Pessoas que têm gastrite, por exemplo, também, mas o intestino irritável, tanto ela vai melhorar a mucosa, ela vai acalmar, né? Pessoas do intestino irritável, elas são mais ansiosas. Só que a camomila prende. Então, é indicado apenas para pessoas que têm diarreia. Pessoas que têm intestino preso, se tomar camomila diariamente, ela vai ter um efeito rebote, ou seja, ela vai piorar essa constipação, tá? Não sendo a camomila, Isabelle. E aí a gente usa muitos. Cúrcuma, que também tem essa ação. A gente vai usar calêndula. Vocês acham calêndula aqui? A calêndula hoje em dia, ela... Calêndula? Calêndula. O que é calêndula?
calêndula a gente usa uma ervinha que a gente vai usar para fazer chá também. Você acha também óleos, esses olhinhos estão bem na moda, né? Esses olhinhos naturais. A calêndula, ela vai ajudar também nessas questões de dor abdominal, contra fungo também, bactericida. A calêndula é muito interessante para questões intestinais. O intestino está amando uma calêndula agora, está na moda aí, para nós que trabalhamos na área do intestino, está na moda, que eu digo, aparecendo muitos estudos agora em cima. Antes era gengibre, gengibre, gengibre. Agora a gente tá vendo mais a calêndula também, tá certo? Marcos, e só para concluir a questão dos chás, eu falei no outro programa sobre o hortelã. A gente também pode usar hortelã aí na questão da dor de quem tem intestino irritável. O hortelã, ele é bem interessante para pessoas que não têm uma digestão tão eficiente no crescimento de fungo. A gente também, hortelã a gente usa para muita coisa, só não usa para quem tem problema de refluxo, né? Porque ele aumenta aí o relaxamento desse esfíncter, então, e piora o refluxo. Então, hortelã a gente só não usa para isso, mas o hortelã, ele faz boa digestão. O hortelã, ele melhora a questão da dor, né? Ele é bem analgésico e ele vai também quebrar o biofilme aí do fungo. Então, faz controle também de crescimento fúngico. O hortelã é perfeito. Nosso ouvinte Santana pergunta se o chá erva de São João é bom para ansiedade, para que tanto serve? Sim, sim, sim. E tem esse chá, erva de São João? Tem sim, tem. Erva de São João, gente, ele é muito bom, sim, para ansiedade, mas eu usaria outros. Porque tem alguns estudos em relação à erva de São João com um efeito maior de toxicidade. Então, assim, a gente precisa ter um controle de consumo maior, tá? O que é que eu usaria? Lavanda, melissa, camomila, se a pessoa não for constipada, né? O intestino não for muito preso, camomila. Mas, assim, uma lavanda seria interessante. Mulungu é perfeito. Folha do maracujá. Para ansiedade, a gente pode fazer tanto juntar a folha do maracujá, como é folha, você não ferve, deixa em infusão e acrescenta polpa lá para otimizar aí esse chá. Mas o efeito maior para ansiedade, gente, tá na folha do maracujá, tá? Então, assim, folha de maracujá, camomila, mulungu, lavanda, erva cidreira, capim-santo, tudo isso eu prefiro no uso da ansiedade, tá? Tem mais perguntas aqui no nosso WhatsApp, né? Isabelle, cadê? Meu filho adora galinha. Ele posta o prato antes e depois, só o osso, ele come muito frango, né? E mostra aí, Geraldinho. O ouvinte quer saber se essa galinha aqui, desse jeito aqui, engorda. Ele botou se essa aqui engorda. Gente, olha, o que é o problema enquanto Geraldinho pega aqui pra mim? Eu nem vi a foto ainda. Mas qual é o problema? É a forma como isso é feito. Se for uma galinha feita com muito óleo, por exemplo, tem pessoas que acrescentam muito óleo para fazer uma galinha que você tem um consumo diário, comendo com a pele, que a pele vai trazer um teor maior de gordura. Minha gente, é tanta gordura que vocês não têm noção aqui nessa foto. Então, assim, esse tipo... Geraldinho, é boa. É o que vai aumentar, sim, o valor calórico da refeição, aumentar aí o teor de gordura, sim, causando, dependendo da quantidade de consumo, sim, ela vai engordar, tá, gente? Agora, assim, se for uma coisa pontual, claro que não, né, gente? Todo mundo vai comer uma galinha aí uma vez na semana, uma vez ou outra e tá tudo bem. Para que serve o chá da moringa? Pergunta o ouvinte. Chá da moringa, eu amo moringa. Porém, nutricionista foi proibido de prescrever moringa na forma de chá, né? Segundo as últimas recomendações aí, legislações, nós somos proibidos. A gente só pode prescrever moringa na forma de cápsula, né? Para quem tem, nutricionista que tem a formação em fitoterapia, que estudou fitoterapia, que tem após, a gente só pode prescrever na forma de cápsula, tá? De extrato seco, como a gente chama. Eu sou uma fã da moringa. Moringa, ela é muito utilizada para dor, né? A moringa, ela tá bem envolvida em questões de dores, de artrites, né? Pessoas que têm artrite reumatoide. A moringa é excelente. Inclusive, não faço chá por aqui. Como é? Chá por aqui.
Achar, sim, acha sim, moringa, acha sim. Geraldinho perguntou se achava por aqui, acha sim. Então, assim, a moringa, eu gosto demais da moringa em questões de dor. A moringa é interessante também para questões de intestino. Só que a gente não pode prescrever mais em forma de chá, e a gente tá falando de chá, né? Mas eu gosto demais da moringa. Viu? Ok, o Vini pergunta aqui, você já falou um pouquinho sobre isso, só para reforçar chá para melhorar a enxaqueca. Qual a sugestão que você deu? Pronto. Não, enxaqueca eu não falei, não. Eu falei da ansiedade. Da ansiedade. Não, enxaqueca. A enxaqueca a gente vai ter aqui muitas questões a serem questionadas, né? Em relação a chá. O que eu usaria muito na enxaqueca, a gente utilizaria muito exclusões de algumas coisas, né? Não direcionando apenas chá. Porque a gente precisa entender, gente, que existe um contexto por trás de tudo isso que a gente precisa trabalhar. A gente precisa trabalhar a dieta, né? Eu não vou tratar um paciente que tem refluxo só com chá. Jamais, porque ele vai ter refluxo. É aquela coisa, né? Eu quero comer uma feijoadona daquela que tem muita carne, mas eu não quero ter refluxo. Eu quero comer um monte de pão, um hambúrguer, por exemplo, mas eu não quero refluxo. Você vai ter refluxo, por mais que você tome chá. Por quê? Porque são refeições com muita quantidade de gordura. Vai demorar mais ainda para esse estômago liberar essa refeição, passar para frente esses alimentos, né? Então, se a gente demora aí 40 minutos a 1 hora para esvaziar o estômago, vai demorar muito mais, porque é uma refeição que tem muita gordura. Então, a gente precisa melhorar todo um contexto alimentar, de sono, atividade física, estresse. A gente precisa melhorar muito todo um contexto. E na enxaqueca, principalmente, a gente precisa melhorar extremamente a alimentação, né? E aí a gente entra com... Será que esse paciente consome um excesso de cafeína? Que aí eu vou falar até dela na questão do chá. Consome muito chá preto, isso pode estar piorando, chás que tem muita cafeína, chá branco, por exemplo. Será que esse paciente, ele tem um alto consumo de alimentos industrializados, que tem aí o glutamato monossódico, que vai piorar essa enxaqueca? Será que esse paciente usa muito, por exemplo... cafeína, e tem várias outras questões que a gente pode estar relacionando à enxaqueca. Maracujá, por exemplo, tem pessoas que são bem sensíveis a maracujá, pessoas que são bem sensíveis aos cítricos, laranja, tangerina, que aumenta a percepção da dor na enxaqueca. Então, assim, tentar construir, né, algumas retiradas, e para fazer... para acalmar aí, eu indicaria os chás mais calmantes em relação à dor e os analgésicos, como, por exemplo, a camomila. Hortelã, ele é muito, muito, muito analgésico, e a gente poderia também usar o gengibre, que também é analgésico, tá? O gengibre é super analgésico, então a gente poderia entrar assim, chazinho de gengibre. Na enxaqueca, ele é bem interessante. Tem gente que diz assim, eu não tomo mais nem remédio, eu tomo um chazinho de gengibre que eu melhoro bastante. Então, o gengibre, ele é extremamente analgésico para essas situações. Tá? Isabelle, obrigado por sua participação. Onde é que as pessoas lhe encontram aqui em Caicó? Marcos, eu que agradeço. Me encontram lá em frente à Prefeitura Municipal de Caicó, tá? Na Galeria Malvina. O telefone para contato é 96040655, tá? E o Instagram, nutricionista.isabelle. Tá bom, gente? 7h14, confirmando 7h14. Antes